Tic-tac, tic-tac. Sérgio Moro, cada vez mais perto de perder o mandato em ação no TRE do Paraná. Covardia e violência. Foi por isso que atirou no guerreiro aqui, ó. Assassinato de Pataxós, na Bahia, foi organizado pelo WhatsApp. E até agora o cacique tá baleado e não desceram ainda com o cacique. Fala que eu te escuto. Delação premiada do assassino de Marielle Franco provoca saída dos advogados. Não tenham dúvida, o caso Marielle em breve será integralmente elucidado. Governo anuncia mega financiamento para a indústria nacional e até a oposição elogia. E que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos 3 anos, a gente ter uma coisa concreta. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo, estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também no canal Com Brasil, rede de televisão pública e comunitária disponível em todas as operadoras de satélite. Dou boa noite para você que nos acompanha e, claro, também para o meu querido Chico Pinheiro, meu companheiro. Boa noite. Minha querida Gabriela Valela, Gabi, como diriam lá no norte de Minas Gerais, lá no Jequitinhonha, em Araçuaí. Você tá linda, parece até uma príncipa. Eu adoro príncipe isso. ao invés de princesa, é muito mais legal, príncipe. Mais legal, príncipa. Então, ó, príncipa, coragem, que hoje é segunda-feira para você e para todos nós. Cada semana aqui é um desafio, né? A gente vai levando o país e tentando vencer as intempéries. E a gente começa com muita notícia, né, Chico, nesse começo de semana. Você acompanhou, para você que assistiu o ICL Notícias primeira edição, Juliana Dalpiva trazendo detalhes exclusivos a respeito dos desdobramentos da morte da vereadora Marielle Franco, e do motorista dela, o Anderson Gomes. Daqui a pouco tem Juliana Dalpiva também trazendo informações exclusivas para a gente no ICL Notícias segunda edição. Não vou adiantar o assunto, já ela chega aqui com a gente para conversar sobre essas informações que ela apurou, Chico. É quente. Pois é. Juliana acompanhando de perto todo esse processo, né? De delação de Rony Lessa. Ela tem novidades para nós. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. A possível delação, se confirmada, se homologada, de Rony Lessa pode, né, esclarecer de uma vez por todas essa questão que aflige o Brasil e o mundo. Há 6 anos, dia 14 de março, vai fazer 6 anos que Marielle Franco e Anderson Gomes, seu motorista, foram barbaramente assassinados no Rio de Janeiro. E Rony Lessa é apontado como o homem que atirou. Não sei se ele confessa isso, mas de qualquer maneira, quem estava no carro com ele disse que foi ele mesmo, né? Então, vamos aguardar aí. Daqui a pouco a Ju traz informações. Mas não só pela questão de desvendar o mistério de quem foi o mandante ou os mandantes e por que mataram Marielle, o depoimento de Rony Lessa, Gabi, amigos do ICL, ele é muito importante porque ele pode clarear para nós, né, esse submundo da milícia no Rio de Janeiro. Porque a gente sabe que ele era miliciano, ou ligado a milicianos. Ele, o Adriano da Nóbrega, né? Esse era chefe do escritório do crime, né? E nós sabemos que ligados a milicianos, nós temos também o Queiroz, aquele famoso Queiroz que se escondeu na casa do Wassef, lembra? Né? Tem mais gente ligada a miliciano. Jair Bolsonaro, que disse que as milícias deviam vir para o Rio, que faziam bem à cidade, porque protegeriam pessoas, né? O filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que empregava a mulher e a mãe de Adriano da Nóbrega, no gabinete. Quer dizer, é todo um imbróglio. Não estou dizendo com isso que os Bolsonaros, né? Inclusive Jair Bolsonaro morava no mesmo condomínio onde estava Rony Lessa. Não vamos antecipar nada
dizer que Bolsonaro tem a ver com o assassinato de Marielle. Agora, que tem ligações com milicianos, eles todos têm, sempre tiveram, né? Ou condecoraram o miliciano na cadeia. Bolsonaro mandou condecorar, né? Então, essa questão de se entender. O Rio de Janeiro está vivendo uma guerra de criminosos. Ora é guerra do tráfico, ora é guerra da milícia. O Rio está em guerra como estaria, né, nos anos 30, Chicago e Nova York com a máfia. Você viu o Poderoso Chefão, né? Então acompanhou isso, né? Ou veja agora a guerra também do Jogo do Bicho, que tem aí essa série da Globoplay, né? Vale o Escrito, que é também um pouco da origem dessas milícias. Ontem, como é que o Rio de Janeiro está vivendo essa guerra? Ontem, às 10:50 da noite, às 20h50, o senhor Sérgio Rodrigues da Costa Silva estava com a sua namorada num quiosque, é esse cara aqui, estava num quiosque da Praia do Recreio dos Bandeirantes. É uma continuação da Barra da Tijuca, né? Esse verão, as pessoas estão ali na praia, à noite, num quiosque, quando chega um cara e mata a sangue frio, aí está a cena, né? O bandido entra e mata o Sérgio Rodrigues da Costa Silva. A namorada dele não foi atingida. Mas ele é quem? Ele é Sérgio Bomba. Ele é Sérgio Bomba, né? Você está dando para ver aí. Ele é conhecido como Sérgio Bomba. Ele é miliciano, ele extorquia dinheiro de comerciantes, grilava terras e clonava carros roubados. Ele já foi preso também em 2017. Era chefe da milícia de Sepetiba, né, que é uma região do Grande Rio. E era, ao que tudo indica, do bando do Zinho. Zinho, um chefe de milícia que se entregou à polícia em dezembro. Parece que o Zinho se entregou para não morrer, porque sabia que o bicho estava pegando, né? O Zinho, né, perdeu também um chefe do seu bando, um dos subchefes, o Antônio Carlos dos Santos Pinto, conhecido como o Pit, e o filho do Pit, do bando do Zinho, né? Eles foram mortos em dezembro. A milícia de Sepetiba é que matou esse cara. Provavelmente matou porque está tendo uma guerra dessas facções milicianas, né? Está havendo uma guerra para domínio de território. Eu quero lembrar que pouco antes disso, em outubro, né, os médicos Diego Ralph Bonfim, Marcos de Almeida Corsato, Perseu Ribeiro de Almeida, estavam tranquilamente num quiosque, não do Recreio, mas antes do Recreio, da Barra da Tijuca, quando foram assassinados. 3 assassinados e um ficou ferido, né, por um grupo provavelmente ligado ao tráfico. Foram mortos, um deles foi morto por engano, porque foi confundido com Tailon de Alcântara. Tailon de Alcântara é também um miliciano que o tráfico queria matar, da região do Rio das Pedras. Rio das Pedras, junto com a Muzema, é uma região dominada por milício, ali próximo ao Itaiangá, Golf Clube, também na zona oeste do Rio. Região frequentada, né, e muito próxima do Queiroz, o Queiroz mesmo, o homem da família Bolsonaro, né? No dia seguinte, a polícia foi procurar quem matou os médicos. Foi um escândalo nacional isso. Mas 4 suspeitos desse assassinato foram encontrados mortos dentro de seus carros. Estavam mortos dentro dos carros e a polícia do Rio teria recebido um telefonema, né, de um chefe. Né, olha, podem ir tal e tal lugar que os corpos já estão lá, já fizemos justiça. Quer dizer, a polícia do Rio de Janeiro, estado governado pelo Cláudio Castro, que, por sua vez, é hoje investigado pela Polícia Federal, citado por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, suspeito, acusado de corrupção,
de desvio de R$326 mil e mais $20 mil da Fundação Leão 13. E que disse, para espanto geral, neste fim de semana, que se tivesse tudo tranquilo no Rio, ele voltaria à Disney para buscar a esposa e os 2 filhos que ficaram lá. Governador, tranquilo, o Rio de Janeiro não vai ficar tão cedo, quanto mais com esse desgoverno no Estado. Onde estava a polícia do Rio de Janeiro, que agora tem até um secretário de segurança, não tinha, Cláudio Castro nomeou um, este nomeado tinha sido policial federal em Brasília e foi colocado na Superintendência de Brasília também por Flávio Bolsonaro. Veja o imbróglio disso, né? Mas a polícia do Rio de Janeiro, ao invés de se antecipar, investigar, usar toda a tecnologia possível e disponível para pegar milicianos, ela desaparece quando esses crimes vão acontecer. Ora, essa é a cidade turística, a capital turística mais importante deste país, o Rio de Janeiro. Cantado em verso e prosa no mundo inteiro. Pois é, o Rio de Janeiro, em plena quiosque da Barra da Tijuca, assassinam 3 médicos. Depois assassinam um miliciano em outro quiosque, mais à frente, na... Só um morreu, né, no caso dos médicos, mas de qualquer forma, né? Pois é. Né? No caso dos médicos... Aliás, um sobreviveu somente. Só um sobreviveu. Morreram 3. Morreram 3. E um era o parecido com o Tailon, que era o parecido com o Tailon. Perfeito, isso mesmo. E pouco adiante desta praia, você tem... Aí. Só um sobreviveu. Só um sobreviveu. Né? Esse aqui é o Tailon e esse aqui é o que morreu, o médico que morreu. Agora, logo adiante, chegam um sujeito, tira o revólver e atira na frente de todo mundo antes das 9 da noite. Quer dizer, que belo convite aos turistas oferece a cidade do Rio de Janeiro. Onde está... Eu não estou falando de um crime que acontece lá no meio da comunidade, não sei das quantas, na Zona Norte, num beco, numa viela. Não! Eu estou falando de assassinatos na orla mais famosa do Brasil, a orla do Rio de Janeiro, onde a polícia, nessas horas, não aparece. Né? Muita gente chega a pensar, será que a polícia já sabia que ia acontecer aquilo ali? Como acontece nos filmes da máfia, né? Quando o mafioso ia matar um chefe de quadrilha da máfia, ia matar outro, a polícia já era informada e saía de perto para não sobrar, a operação não dar errado e não sobrar para ela. Quer dizer, é preciso esclarecer isso no Rio. E o governador parece que quer voltar à Disney. Se possível, se tudo estiver calmo. Olha, o governador pode ir à Disney quando ele quiser. Pelo visto, não está fazendo falta nenhuma na cidade do Rio de Janeiro. Né? Melhor essa imagem dele. Aí, se divertindo na Disney. Em São Paulo, 5 policiais, em situações diferentes, não foi junto, né? Não estavam juntos, 5 policiais foram assassinados, possivelmente por traficantes na semana passada. Qual a reação do governo Tarcísio de Freitas, o governador Tarcísio de Freitas? Ele diz que quer mostrar que o Estado vai atuar e anuncia nova etapa da Operação Escudo. A Operação Escudo é aquela operação que aconteceu numa comunidade do Guarujá, na Baixada Santista, em julho, onde, em retaliação, em revanche à morte de um policial, a polícia de São Paulo executou 28 pessoas, sem contar denúncias de tortura e assassinato, execuções de inocentes. Bom, foram 28 em retaliação, em vingança ao assassinato brutal de um policial, que a gente lamenta profundamente, como lamentamos os 5 agora. Quer dizer, pela questão de lógica, se foi um e mataram 28, então agora vão matar o quê? São 5, 140, 140 e poucos? Não sabemos, né? 140 seria a conta redonda. Então, quando o governador Tarcísio de Freitas fala que o Estado vai atuar e que anuncia nova etapa da Operação Escudo, isto não só não resolve o problema, como leva intranquilidade a milhares de famílias que moram em regiões pobres, em favelas, em comunidades, porque sempre são eles os alvos de arbitrariedades, de violência, de execuções. Quer dizer, está faltando a Rio e São Paulo
técnica a investigação, se bem que a Polícia de São Paulo tem se desdobrado para isso, né? A Polícia de São Paulo, usando câmeras corporais em policiais, conseguiu, em 3 anos, reduzir à metade o número de policiais mortos em ações com bandidos. Agora o governador disse que ia congelar, cortou 15 milhões de reais do programa de câmeras corporais. Mas a gente sabe que bons policiais, oficiais corretos, querem as câmeras porque protege não só o policial, como protege também pessoas inocentes que podem ser assassinadas. Vamos aguardar qual vai ser realmente a saída para essa história, se vai ser uma polícia que age segundo técnicas de investigação, né, e dentro da lei, porque se for fora da lei, aí não precisa de câmara nem nada, aliás, não precisa nem de polícia, deixa, como o Rio de Janeiro, bandidos matarem bandidos. Bom, para terminar essa história, nós vamos falar aqui hoje também da polícia da Bahia, do governador do PT, o governador Jerônimo, parece que não consegue ter controle sobre a PM da Bahia. Pois a PM da Bahia, que é a mais letal, a que mais mata no Brasil, proporcionalmente ao número de habitantes, é a que mais mata, é a Polícia da Bahia. A Polícia da Bahia ajudou fazendeiros, 200 fazendeiros, né, num ataque a indígenas do povo Pataxó, que chama, né? E nesse ataque, com a ajuda da PM, esses fazendeiros mataram uma líder indígena, que é a Pajé ou Magé, como algumas pessoas falam, né? E balearam o cacique. A questão da segurança pública, portanto, extrapola, né, a questão estadual, porque os governos não dão conta nem de bandidos, nem de suas polícias. Isso aponta para a necessidade de um plano realmente nacional de segurança pública que o ministro Flávio Dino começou a implantar e que deve ter continuidade sob a gestão no Ministério da Justiça do ministro Lewandowski. Então, vamos aguardar o desfecho disso tudo. E são os assuntos dessa segunda-feira. Você vê que não é fácil, né? A segunda tem que ter coragem para enfrentar a semana. Mas daqui a pouco Juliana Dalpiva vai trazer informações sobre Rony Lessa, que pode esclarecer, portanto, o assassinato de Marielle e pode nos iluminar um pouco para a gente entender o submundo do crime, muitas vezes em relações promíscuas com a polícia do Rio, com a questão da segurança, no tráfico e nas milícias. Vamos ver, né? É isso que a gente tem para abrir, infelizmente, nessa segunda-feira. Daqui a pouco não, Chico. Já? Nesse instante, Juliana Dalpiva chega para conversar com a gente. Ela tem uma bomba de última hora envolvendo justamente o caso Marielle e também a delação de Rony Lessa. Boa noite para você, Juliana. Prazer falar contigo mais uma vez, agora virtualmente. Já conta pra gente o que você tem aí. Boa noite, Ju. Boa noite. Boa noite, gente. Eu tô com a minha internet, eu acho que levemente falhando aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? A gente consegue te ouvir. Tá um pouquinho assim, um chadinho de leve, mas dá pra gente te entender. Vamos nessa. Ah, então tá bom. Talvez, deixa eu só fazer uma breve alteração aqui. Vamos ver se a gente... Agora a gente não te ouve mais. Acho que o seu fone desconectou. A gente vai esperar a Ju fazer a reconexão, porque a gente não está ouvindo ela, mas já já a gente chama. Foi só para a gente ficar com vontade de ouvir a apuração da Juliana, entendeu? Sobre a questão do depoimento, exatamente, da delação premiada que o Rony Lessa teria acertado com a Polícia Federal. Ela está desde cedo cobrindo essa história e trouxe informações a respeito disso já no ICL Notícias, primeira edição, né? Juliana Dalpiva, que é das maiores, né, que nós temos na área do jornalismo investigativo. Isso, perfeito. Ela trouxe de manhã a informação a respeito dos advogados de Rony Lessa, que eles não estavam sabendo da história, foram surpreendidos com a delação premiada. Em breve ela vai falar a respeito disso também, de como os advogados estão lidando com o caso. Olha aí, ela voltou. Agora te ouvimos, Ju? Agora sim. Agora sim.
Agora Te ouvimos muito bem agora. Vamos lá, que a gente está morrendo de curiosidade aqui. Cheia de informação importante, gente, Vamos lá. sobre a investigação da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Quero esclarecer aqui para a nossa audiência, porque a gente tem muito compromisso com os fatos corretos, com uma apuração precisa. Então, a primeira informação importantíssima a dar é que, nas declarações que o Rony Lessa já fez à Polícia Federal, ele mencionou como uma pessoa envolvida no caso e que está sob investigação, uma pessoa que tem foro de prerrogativa de função. Isso, por esta razão, é que o caso está no STJ. Mas, ainda para a gente ser bem preciso, o que é que está no STJ? É um documento preparatório para a delação premiada. E aí é que vem uma informação também bastante importante para a gente acompanhar nas próximas semanas. O acordo de delação premiada, ele ainda não está pronto. Ainda está numa fase de corroboração. E aí, o fato de tudo isso estar vindo à tona, e agora a gente tem a obrigação de esclarecer para as pessoas compreenderem o que está acontecendo, porque tudo isso está sob sigilo, é que como ele ainda não está sequer o documento em si está pronto para ir para a homologação, então ele também está correndo risco. Esses depoimentos do Rony já foram prestados, mas eles estão lá coletando provas, né? A Polícia Federal está coletando provas para poder, de fato, elucidar o crime. E o que eu também ouvi nas últimas semanas, e especialmente hoje, é que, de fato, está muito perto da conclusão, do esclarecimento do caso. E que não é só em função da delação do Rony. Então, todos esses dados vindo à tona agora, nesses últimos dias, estão preocupando demais ali os investigadores do caso, porque como o acordo ainda está pendente, ele também pode não sair. Então, a gente tem que ter muito cuidado com toda a informação que a gente passa aqui. A gente, mais cedo, e essa correção eu faço questão de fazer, a gente afirmou que o acordo já estava em fase de homologação, então eu quero fazer essa correção. Ele está numa fase ainda de corroboração e esse documento ainda não está para ser homologado lá no STJ. O que tem no STJ é um procedimento para preparar essa delação. Então, a gente está uns passinhos atrás, uma fase anterior. Agora, essa revelação é extremamente importante, né? A menção a uma pessoa de foro de prerrogativa de função. E aí, aqui eu quero lembrar, antes da gente falar sobre o advogado, e aí aqui eu já estou falando um monte, vocês me ajudem se eu posso continuar. Agora, posso? Vamos nessa. Tá bom. Porque tem muito dado aqui. Então, ainda sobre essa questão da negociação, acho que é importante, porque desde ontem também, ainda tentando falar com a defesa do Rony, que é exercida pelo advogado Bruno Castro, ele disse que não participou de nenhum acordo, ele emitiu uma nota, ele, o Bruno Castro e o Fernando Santana, que são os advogados do Rony, não participaram dessas tratativas. Então foram pegos de surpresa com essa informação sobre a negociação da delação, não faziam a menor ideia, inclusive a própria família do Rony também confirmei essas informações ali com fontes da família. Então, eu também me preocupo, sabe? Eu senti bastante tensão de todo mundo envolvido no caso nessas últimas semanas, agora, sobretudo de ontem para hoje, da informação da delação vir assim de maneira prematura, sabe? E o escritório do Bruno Castro e do Fernando Santana não faz acordo de delação premiada. Então, o Rony vai ter que acabar, se tudo isso, né, se essa delação se confirmar, ele vai ter que acabar trocando de defesa, e esse é um outro movimento que a gente tem que acompanhar nas próximas semanas para ver se tudo isso vem à tona. E aí, para as pessoas entenderem, né, a delação do Elcio, que não apontou mandante e foi feita em junho do ano passado, ela foi homologada na primeira instância no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. Bom, Ju, só uma coisa, explica quem é o Elcio, né? Isso. Para nós, quem é o Elcio, a delação do Elcio, e o que é prerrogativa de foro, porque muita gente também não está entendendo ainda, né? Obrigada, Chico. Bem importante a gente falar. Existem duas pessoas que estão acusadas pela execução da Marielle Franco. Uma delas é o Elcio de Queiroz, que era o motorista do carro, e o outro é o Rony Lessa.
Os dois são policiais, né? E o Rony é apontado como quem executou, quem disparou os tiros contra a Marielle e contra o Anderson. Mas os dois estão presos, acusados pelo crime desde 2019, por uma investigação da Polícia Civil, mas principalmente do Ministério Público do Rio de Janeiro. Aí, de lá para cá, a gente não sabe, não consegue esclarecer o mandante. Essa era a investigação que estava pendente. E aí, o ano passado, quando o Elcio finalmente faz o acordo de delação, esse já está homologado na primeira instância do Rio de Janeiro, ele confessa o crime e dá novos elementos para a Polícia Federal fazer investigações. Ele confessa que dirigiu o carro e diz que o Rony Lessa, que estava no carro com ele, foi quem atirou. Porque o Rony Lessa não confessou, né? O Rony, até esse momento, ele alegava inocência. Então, é uma mudança no depoimento do Rony. Ele finalmente assume que ele, né... porque ele está fazendo um acordo de delação. Então, para a pessoa fazer um acordo de delação premiada, ela precisa confessar os crimes que ela cometeu. Então, para ele estar fazendo um acordo de delação, ele está assumindo que ele é, de fato, o executor. Mas no acordo do Elcio, que é quem já tinha feito antes, não vinha informação sobre um mandante. Aí, o que a Polícia Federal agora está, né, investigando? Justamente quem é o mandante, ou seja, quem mandou matar a Marielle Franco e por quê? Essa é a pergunta sem resposta desde 2018, desde 14 de março de 2018. E aí, o que a gente tem informação é que essa pergunta está prestes a ser respondida a partir de dados das investigações nos últimos meses e também da delação do Rony Lessa. Então, assim, essa delação é extremamente importante que ela possa ser concluída. E por isso que essa agora é uma fase bastante delicada, em que a gente já sabe que isso está acontecendo, então esse é um acordo, de certa forma, em andamento e que já é público antes dele estar concluído, porque essa é a questão bastante central. Esse documento, ele não está pronto ainda, o papel, assim, o documento, o acordo de delação premiada. Então, a gente vai viver, além da tensão em torno do esclarecimento do crime, a tensão se, de fato, tudo isso vai se concluir. Esse acordo de delação premiada será concluído nos próximos 2 meses, Chico. Pode desistir ainda, então? Pode, porque ele não está feito, ele não está pronto, ele não está para homologar lá para o juiz assinar, ele ainda não está pronto. Pois é, acontece o seguinte, o Rony Lessa está conversando sobre fazer esta delação com a Polícia Federal, né? Então, se ele faz a delação, quem tem que homologar isso, basicamente, seria a Justiça do Rio de Janeiro. Mas isso já está sinalizado que vai para o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque não pode a Justiça do Rio de Janeiro, né, julgar um caso onde há um foro de prerrogativa de função. Quer dizer, tem peixe grande nessa história, não é isso? O que quer dizer isso? Foro de prerrogativa de função. Você está investigando um caso. Tem uma pessoa que está mencionada dentro do acordo, que é alguém que não pode ser julgada na primeira instância, que tem que ser julgada no STJ. No STJ, por exemplo, são julgados governadores e deputados também estaduais. Deputados estaduais depende da Assembleia. Ainda no caso do Rio de Janeiro, pelo menos, na segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesse caso, além de governadores, integrantes do Tribunal de Contas do Estado. E eu vou mencionar aqui, com todo cuidado, esse detalhe, porque, assim, eu não tenho a informação de que a pessoa mencionada é o Domingos Brazão. Mas a gente sabe, isso já é público, que uma das linhas de investigação da morte do assassinato, né, da vereadora Marielle Franco é justamente uma das linhas que leva a que um dos mandantes seja o Domingos Brazão. Integrante e vale a pena dizer quem é o Domingos Brazão também. Que é do Tribunal de Contas do Estado, exatamente. Que é um dos integrantes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Antes disso, ele foi deputado estadual por alguns mandatos. Na busca e apreensão no ano passado, foi coletada uma série de provas que reforçou essa linha de investigação. Devido à atuação da Marielle nessas
áreas de milícia. Então, assim, eu não tenho elementos sobre essa menção, então eu não vou me estender com relação a isso, porque, assim, o que a gente sabe são duas informações em separado. Uma, que é um fato, é que o Rony mencionou uma pessoa com foro nestes depoimentos para a Polícia Federal. E a Polícia Federal está corroborando os dados que o Rony mencionou nestes depoimentos. A outra informação que já é pública há alguns anos é o fato do Domingos Brazão ser apontado como um possível mandante e ser uma das linhas de investigação desde a investigação quando ela estava só no Ministério Público do Rio de Janeiro, antes até da Polícia Federal. E também aqui lembrar para a nossa audiência, nenhum inquérito que a Polícia Federal fez em 2019, em que eles apuraram informações falsas dentro da investigação da Marielle Franco, foi apontado o Domingos Brazão como um possível mandante do crime da Marielle. Essa foi uma das conclusões deste primeiro inquérito da Polícia Federal, lá de 2019. Ô, Ju, naquela época, né, eu tenho até aqui, o Leandro Demore acaba de me passar aqui, um print do UOL Notícias, do UOL, portal do UOL, de 2 de setembro de 2019. Né? Doge, ele se refere a... Raquel Doge. Raquel Doge, que era a Procuradora-Geral da República, né? Foi antes do Aras. Raquel Doge vê indício de autoria intelectual de Brazão na morte de Marielle. Então, ela via indícios, né, de participação do Brazão como mandante deste crime. Né? E o Brazão, numa entrevista ao Globo, classificou essa afirmação da Raquel Doge como absurda, né? E ela se queixou que as autoridades do Rio, já naquela época, né, dificultavam o acesso às informações e ao processo. Você vê que o negócio é enrolado mesmo, né? Exatamente. Aí a Raquel Doge, diga. Existem outras linhas de investigação, né? Existe uma linha de investigação que dá conta do envolvimento como mandante do Cristiano Girão, que é também apontado por outros crimes ligados à milícia, e também uma outra linha de investigação que envolvia o Marcelo Siciliano, uma nova, que não é uma que já isentou ele do caso. Mas, com essas novas informações que a gente recebe de que o caso foi ao STJ, é uma questão de dedução, né? Nem o Marcelo Siciliano nem o Girão precisariam da homologação no STJ. Então, se não é o Brazão, é uma outra pessoa que tem foro de prerrogativa junto ao STJ. Eu acho que até para a gente tem que ter muito cuidado, até é uma responsabilidade da gente como jornalista, ao dar né, esses dados, a gente tem o compromisso com o público, mas a gente tem que ter o cuidado também de esperar um pouco, né? Eu faço questão da gente ressaltar, são duas informações em separado, né? A informação concreta que a gente tem é que ele está mencionando uma pessoa que tem foro de prerrogativa de função, ou seja, estadual. Precisa ser julgado. Estadual. Por que eu estou dizendo estadual? Porque muita gente fala assim, os Bolsonaros, porque é claro, a gente sabe da ligação do Bolsonaro e seus filhos com milicianos, proximidade pelo menos, né? A gente sabe disso, é público, né? Defendia milicianos, o Flávio Bolsonaro empregava no gabinete a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega, que era do escritório do crime, miliciano e tal. Então muita gente acha, não está se falando agora, porque se atingisse o deputado federal, senador Eduardo e Flávio, ou Jair Bolsonaro, você teria que levar isso para o Supremo Tribunal Federal. Né? Aí No caso do Jair seria na primeira instância, ele já não tem mais foro. Mas no caso mas aí se fossem citados os filhos. É só para não deixar essa expectativa, né? Vai pegar, Bolsonaro tem a ver com isso. Não, por enquanto não há nada que diga, fora a ligação. Fora a ligação dos Bolsonaros, ele e filhos com milicianos, né, que têm ligações históricas com milicianos, nada indica, até agora, nada aponta para envolvimento da família Bolsonaro
nessa execução, nesse assassinato de Marielle e Anderson. Agora, Domingos Brazão, né, que está sendo citado aqui, e não é nenhum atrevimento nosso citar, né, porque ele é notícia de jornais já há muito tempo. Domingos Brazão, dono de trajetória política recheada de polêmicas e processos, matéria do jornal o Globo, de outubro de 2023, dizendo que ele foi alvo de suspeita de corrupção, por isso foi afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, depois voltou a ser conselheiro do Tribunal de Contas. Ele tem suspeita de fraude, improbidade administrativa, compra de votos e de homicídio. Esse Domingos Brazão foi vereador no Rio de Janeiro, foi deputado estadual por 5 mandatos, de 99 até 2015, né? E tem uma série de polêmicas, processos ao longo de 25 anos de vida pública, né? Então, ele tem uma série de histórias, né? Ele volta agora por causa da delação do ex-PM Elcio Queiroz, também miliciano, esse que estava dirigindo o carro, né? No assassinato de Marielle, né? Então, ele que citou Brazão no depoimento dele, né? Inclusive, a Juliana Del Piva citou aqui as outras linhas investigatórias que já existem, só também para fazer esse parênteses aqui, a gente estava falando de 2 ex-vereadores, né? O Cristiano Girão e também o Marcelo Siciliano. São 2 ex-vereadores no Rio de Janeiro que foram também citados como envolvidos em outras linhas de investigação. E é disso que se trata aqui, a gente ainda tem que aguardar o desenvolvimento dessa investigação. A Ju também falou a respeito disso de manhã, sobre essa responsabilidade em esperar o tempo da justiça, né? Esse atropelamento também é muito importante para quem está encaminhando essa delação com o Rony Lessa. O que vaza na imprensa também é uma responsabilidade muito grande por isso, né, Ju? Agora, tem uma informação a respeito dos advogados do Rony Lessa. Eles devem pedir o afastamento do caso por conta do acordo que foi fechado de delação premiada, Ju, é isso? Olha, o que eu consegui apurar, porque estão sob pressão ali, bastante incomodados com relação a essa surpresa, né, do acordo de delação. Estão ali há anos fazendo, do ponto de vista deles, né, gente, eu estou trazendo as informações deles, irritados com, há anos fazendo uma defesa e aí, enfim, ser o último a saber que vai fazer, né, a tratativa da delação. Então, assim, é uma situação muito difícil, porque o Rony está numa prisão de segurança máxima, e aqui, se eu não me engano, é no Mato Grosso que ele está. Se alguém puder me ajudar a confirmar, só de cabeça me falha aqui, acho que, mas eu tenho quase certeza que é no Mato Grosso. E aí eles não conseguem um contato imediato, né? Uma prisão de segurança máxima. Então, depende da família para conversar com o preso. Então, assim, o que eu sei é que eles iam tentar conversar aqui, e alguém da família do Rony ia tentar falar com ele nos próximos dias lá no presídio. Então é tudo muito lento, numa velocidade muito diferente da que a gente está falando aqui do caso já, né? O meu celular aqui, enquanto estamos falando, está com informação de fonte vindo enquanto a gente fala. Mas a família também não sabia. Então, esse escritório, né, o Bruno Castro e o Fernando Santana não faz acordo de delação premiada, e a primeira coisa que pessoas próximas a eles me falaram é isso: olha, se de fato fechar a delação, o acordo sair, eles vão deixar a defesa, o Rony vai ter que contratar novos advogados, e pelo menos a informação que vem dali é que também existe uma questão financeira, que é difícil, assim, parece que a família está sob bastante dificuldade financeira, e não tem sequer condições até de visitar o Rony com frequência, por ser longe, né, do Rio de Janeiro, a prisão, e não ser barato, né, ir fazer essas viagens para ir visitar o Rony na cadeia. Então, eu acho que esse mês aqui, a gente tem até o carnaval no meio, mas, olha, promete muita notícia daqui até o
cumprimento ali dos 6 anos do crime, porque é também quando o próprio diretor da Polícia Federal, né, o Andrei Passos, disse que deve conseguir concluir o caso até março. Imagino que ele deva estar fazendo uma referência muito direta à data que o crime completa 6 anos. Olha, só para completar aqui, né, eu estou vendo Raquel Dodge, no seu último dia como Procuradora-Geral da República, denunciou 5 pessoas, o último dia dela na função, por embaraço à investigação de organização criminosa, por obstrução de justiça, né, e por várias outras coisas, inclusive o Brasão. Esse Brasão sempre teve na Zona Oeste, aquela região da milícia ali de Rio das Pedras, na Muzema, que sempre foi reduto eleitoral dele, né? E ele é acusado e confessou um assassinato, um homicídio, né? Ele disse, já matei vagabundo, mas vagabunda não, fazendo uma referência à deputada, né? Aqui ele é envolvido num escândalo de licenças ambientais da FEEMA, Federação Estadual, Fundação Estadual do Meio Ambiente, para funcionamento de postos de gasolina, chamado escândalo dos combustíveis. Esse homicídio a que Brasão se refere teria acontecido quando ele era bem mais jovem, né? Ele diz que foi absolvido porque a justiça entendeu que ele agiu em legítima defesa. Aspas para Brasão, matei sim uma pessoa, mas isso tem mais de 30 anos, eu tinha 22. O marginal tinha ido à minha casa, à minha rua, no dia do meu aniversário e foi afrontar a mim e a minha família. Matei, a justiça me deu razão, disse o então deputado Domingos Brasão, agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que naquela época tinha uma briga brava com a ex-deputada Cidinha Campos, ex-radialista e deputada, muito aguerrida, né? E ela que acusava a Brasão de uma série de coisas. Então ele disse que matou, mas que a justiça deu razão, porque ele matou em legítima defesa. Legítima defesa da honra, né? Bom. É isso. Ju, tem mais gente aqui com informações sobre Marielle, viu? A gente vai continuar esse papo aqui. A Ju queria só completar uma informação, não é isso, Ju, que você tem aí? Você tinha uma dúvida em relação ao presídio federal que tinha sido a transferência, não é isso? Ele está no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. É isso. Com os aqui dos meus queridos do ICL, a gente joga junto nesse time, né, Gabi? É isso aí. A gente confirma tudo aqui ao vivaço. Um beijo, Chu. Obrigada por hoje. Até a próxima, querida. Até mais. Até quarta. Até quarta. A gente continua aqui porque Leandro Demore está chegando para conversar com a gente a respeito do caso Marielle, ele que também acompanhou muito de perto desde o assassinato e toda a investigação que foi se dando, inclusive todos os imbróglios envolvendo a investigação também, né? Boa noite para você, querido. Já pode chegar chegando. Ih, tá sem som. Sem som? Agora sim. Muito bem. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado pela audiência que nos acompanha. E que bom a gente ter informação fresca da Ju, né? A Ju que conhece bastante esse caso também. Muita gente, ao longo desses anos, falou muita coisa sobre o caso Marielle, porque se tornou um caso muito notório, e principalmente esse possível envolvimento da família Bolsonaro como mandantes. Eu tenho alertado isso há muitos anos também, a Juliana falou hoje de manhã também no ICL Notícias primeira edição. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, né, gente? A ligação da família Bolsonaro com esses grupos mafiosos, ela é conhecida e documentada. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Relação próxima, íntima, de amizade com alguns, relação de trabalho com outros. Vamos lembrar que a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega, que acabou sendo assassinado depois, que era considerado aí o líder desse escritório do crime, que nada mais é do que uma quadrilha de matadores, que é um braço armado da milícia, um grupo de assassinos que fazia assassinatos por encomenda, trabalharam nos gabinetes da família Bolsonaro. Essa ligação é bem conhecida. Agora, daí a gente tomar a distância, né, Gabi? Para não colocar assim, muita gente fala nas redes sociais há muito tempo que os Bolsonaro mandaram matar a Marielle e tal. A gente tem que ter cuidado com isso, porque, como bem salientou a Ju, nada nas investigações
razões indica que isso possa ter acontecido. Claro, nós não temos a conclusão do caso, a gente não sabe o que é que vai aparecer no final de tudo isso, e lembrando, essa investigação ela foi muito poluída desde o começo, teve testemunha falsa que apareceu para jogar a investigação para outro lado, teve 5 trocas de delegado em investigação, teve delegados muito complicados aí que depois foram até investigados e até mesmo responderam processo por vender, por chantagear criminosos, porque o Rio de Janeiro, para quem não sabe, tem um esquema há muito tempo já, né, de alguns policiais que investigam ilegalmente criminosos, Chico e Gabi, e depois, ao invés de fazer a investigação para prender essas pessoas, chegam lá, batem na casa das pessoas ou ligam para elas e falam, a gente sabe dos seus esquemas aqui, então a gente vira sócio do esquema e a gente não identifica vocês, né? Então, a grande questão é essa. Tem 2 coisas importantes, pegar um pouco carona no que a Ju falou aí, em relação ao Brazão. A gente não sabe o nome de quem estaria nessa investigação, é uma pessoa com prerrogativa de foro, como a Ju bem detalhou pra gente aqui. Agora, o nome do Brazão, ele roda na boca aí, principalmente da ex-procuradora-geral Raquel Dodge, desde 2019, um pouco mais de um ano depois do crime. A Raquel Dodge já falava, ela chegou a falar literalmente, olha, o Brazão... Ela não acreditava que o Brazão seria a pessoa que teria matado Marielle, mas ela chegou a chamar o Brazão, na época, de mentor intelectual do crime, como se fala popularmente, mandante, né? O mentor intelectual é o mandante. A história, ela andou e a Raquel Dodge seguiu dando declarações sobre isso. Depois que a Raquel Dodge saiu da Procuradoria-Geral da República, ela submergiu um pouco da vida pública, mas ela voltou a falar nesse caso no ano passado. Ela deu uma entrevista ao jornal o Globo, ela voltou a repetir que o Brazão pode ter interferido, sim, nas investigações, e no começo desse ano, a repórter Carol Castro, lá no Intercept, 15 dias atrás, publicou que, mais uma vez, novos documentos foram apensados à investigação, documentos, muitos desses oriundos da Operação Intocáveis, que foi a maior operação nos últimos anos, que investigou vários grupos milicianos, e esses documentos da Operação Intocáveis foram apensados na investigação em relação a Marielle, e são documentos que têm a ver com o Brazão. Então, o que se sabe, por enquanto, de pessoas que poderiam ser citadas numa delação, a gente tem o nome do Brazão. E aí, Chico e Gabi, só fazendo aqui um comentário que eu acho importante as pessoas terem isso em mente. O delator, eu sempre falo isso, a primeira coisa que passa na cabeça de um delator não é entregar o sistema mafioso no qual ele está envolvido. A primeira coisa que passa na cabeça de um delator é se safar. Então, se diz muito assim que o delator não pode mentir e não pode omitir, porque senão a delação dele pode cair e ele pode sofrer as duras penas da lei. Ora, mas cabe aos investigadores e ao MP e à justiça descobrir se o delator está mentindo ou omitindo. Um delator, sempre que ele puder, ele vai contar a história mais factível possível, e no geral a gente tem, pela experiência já de alguns anos cobrindo delação, e delações não só no Brasil, mas também no exterior, de casos que eu conheço muito mais intimamente, inclusive casos de delação na máfia italiana, por exemplo, isso se repete no Brasil de algum modo. O delator, em geral, ele empurra, Chico e Gabi, para o abismo quem já está muito próximo dele. Então, a história do Brazão, ela pode fazer sentido, porque o Brazão já está todo enrolado nesse caso. Então, digamos assim, não custaria muito para um delator fazer o empurrão final no Brazão, né? Agora, a gente tem que ter cuidado com essa delação, primeiro, para olhar provas. A gente sempre fala isso aqui, fizemos uma entrevista com o Tony Garcia na semana passada. O Tony Garcia não é um delator, mas é uma pessoa que vem fazendo muitas denúncias em relação ao Moro e ao Deltan e à Lava Jato, que parecem muito factíveis, são importantes, estão sendo investigadas agora pelo Supremo Tribunal Federal, mas nós precisamos ver as provas. O delator fala muitas vezes o que quer e o que não quer. A gente viu casos de delações aí que, no fim das contas, não deu em nada. Palocci, Delcídio Amaral e vários outros. Então, a gente tem que esperar a conclusão do inquérito, ver quais provas são apensadas e o que é que o Elcio e o Rony Lessa conseguem adicionar a essa investigação, que a partir do momento que ela foi parar na mão da Polícia Federal, ela andou um pouco mais, fazendo justiça aí também em menção, como eu já falei, a Operação Intocáveis, ao trabalho de algumas promotoras do Ministério Público do Rio de Janeiro, porque algumas outras tinham problemas ali dentro. Foi divulgado, inclusive, anos passados, que uma das promotoras do Ministério Público fez campanha para o Bolsonaro, estava com a camiseta do Bolsonaro na eleição, né? Isso é uma coisa, é um absurdo numa investigação como essa. Então, para a gente ter um pouco de cuidado com isso, mas, como disse a Ju, o nome que está circulando há um bom tempo, não é segredo para ninguém, seria o nome do Brazão. Então, isso é o que está mais ou menos aí
no horizonte. Agora a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Demore, como disse o Rubens Valente, né, repórter da Agência Pública, eu achei que ele falou muito bem sobre isso nas redes sociais, a avaliação da veracidade de uma delação depende da qualidade das provas do delator, né? Então, sem acesso a isso, a gente não pode concluir nada. Não só das provas, mas da indicação, porque se ele não tem as provas, mas se ele tiver o caminho para as provas e a polícia constatar, o Ministério Público constatar, está feito, né? É isso. Isso. Agora, tem duas coisas importantes aí, Chico, que uma delas é delação, ela não é prova por si, ela é meio de prova, para as pessoas entenderem. Se você quebra o sigilo bancário de uma pessoa, a quebra por si não é prova. A prova será obtida a partir do momento em que você analisar os dados. Então, a quebra é meio de prova. A delação é meio de prova. Só que tem uma coisa importante, que até a Ju lembrou aqui, que não pode passar desapercebido. O que a Marielle estava... Qual seria o motivo do assassinato da Marielle? Né? Um assassinato sempre tem um motivo. Ninguém assassina ninguém sem motivo. Tanto é que nós temos crimes bastante objetivos, como, por exemplo, o feminicídio, que é assassinar uma mulher pela condição dela ser mulher. Então, esse é o motivo do assassinato do feminicídio. Qual seria o motivo do assassinato da Marielle Franco? Um deles, talvez, atingir o Marcelo Freixo indiretamente, é uma coisa que o Freixo já falou, e outro deles, a Marielle vinha mexendo, na época que ela era vereadora, com o plano diretor da cidade para pegar justamente essas áreas griladas no Rio de Janeiro, as construções ilegais de prédios que são construídas pela milícia e também o roubo de saibro e de outros materiais de algumas áreas que acontecem também no Rio de Janeiro, em áreas públicas ou devolutas, por exemplo. E isso bate com as preocupações do Brasão, porque o Brasão já enfrentou processos em relação a isso. Então, parece que a coisa vai se fechando e, de novo, isso não é nada novo, isso já está aí, a Raquel Dodge já falou desde 2019, está há 4 anos falando sobre isso, 5 anos falando sobre isso. Então, agora a gente tem que esperar a conclusão, mas bem lembrado, como falou o Rubens Valente, a delação é um meio de prova e depende da qualidade das provas ou da indicação que os delatores vão dar. Lembrando, de novo, o delator vai buscar salvar o seu pescoço. Esse é o papel de todo delator, gente. Tá? O delator não é que de uma hora para outra ele virou um santinho e ele vai entregar o crime. O cara vai pensar também em se proteger. O cara está numa penitenciária, ele sabe que ele pode sofrer consequências na penitenciária caso ele entregue alguns esquemas que não podem ser entregues. Ele sabe que ele pode, no limite, ser assassinado, como aconteceu com várias queimas de arquivo ao longo do caso Marielle. 2 delas, aliás, no ano passado, há pouco tempo. O Adriano da Nóbrega foi morto na Bahia, pela PM da Bahia, em circunstâncias até hoje não muito bem esclarecidas também. Então, é claro que os caras vão fazer delação, mas vai delimitar, né, Chico e Gabi? Não vai entregar tudo, porque o delator vai tentar salvar o próprio pescoço, judicialmente e também a própria vida. Inclusive, em entrevista, o Queiroz, o famoso Queiroz, né, dizia que não foi resistência do Adriano da Nóbrega, foi queima de arquivo. Ele falou, claro que aquilo é uma queima de arquivo. Bom, algumas coisas, delação não é prova, você disse, não é mesmo, né? Só é prova para certos procuradores e juízes lá de Curitiba, né? Porque pegavam delação e, a partir daquilo, faziam um PowerPoint, como Dallagnol fez, como Sérgio Moro, sem provas, mandou prender o então na época, ex-presidente Lula. Agora, voltando a esse caso aqui, Rony Lessa, tem 2 coisas. Primeiro, que eu acho que a gente tem umas coisas a ser esclarecidas no Rony Lessa. Primeiro, como é que ele morava, ele sendo um policial, né? Onde é que vinha o dinheiro? Como é que ele morava no condomínio Vivendas da Barra? E por que ele morava ali, tão próximo, ao lado de Jair Bolsonaro? Quer dizer, não estou dizendo que Bolsonaro tem culpa não, gente. Pode ser. Isso é investigação que vai descobrir. E a história do porteiro, que até hoje não foi esclarecida, do condomínio Vivendas da Barra. Quer dizer, tudo isso precisa ser ainda clareado, né, com o depoimento de Rony Lessa, se colar essa delação premiada, né, Demore? Essas histórias todas foram muito mal investigadas, né, Chico? A própria história do porteiro, que depois, ao que tudo indica, realmente não foi interfonado para caso Jair Bolsonaro, ele não estava no local, mas depois também surgiu uma informação de que sumiu a história e surgiu uma informação depois que não foi verificada. O grande problema do caso Marielle, primeiro que a investigação foi muito poluída,
ao longo do tempo. E segundo, que várias pontas ficaram sem investigação, que poderiam, inclusive, jogar a favor da família Bolsonaro. A própria questão do porteiro. Depois surgiu a informação de que a portaria do Vivendas da Barra teria um PABX, então que ela poderia interfonar para uma casa e aquilo tocar no celular de alguém. Isso nunca foi investigado. Nós vamos lembrar que no dia seguinte, Chico, vamos lembrar que a Polícia Federal estava na mão do Moro e fez uma investigação recorde, né? 48 horas acabou o caso. No dia seguinte da questão do porteiro, o Carlos Bolsonaro fez um vídeo na guarita de segurança mexendo no sistema, mostrando as ligações, falou que pegou o computador, que levou o computador não sei para onde, quer dizer, a custódia de uma possível prova assim, foi para o espaço. Então a gente não pode falar que tem relação com a família Bolsonaro, agora que várias coisas que poderiam ser investigadas em relação à família Bolsonaro não foram, porque o Bolsonaro foi protegido na época pelo Sérgio Moro e pelo Augusto Aras. Agora, o Rony Lessa não corre risco, né? Ele, o próprio Elcio Queiroz, ele não corre risco. Ele está lá guardado, está preso. Mas será que a família dele não corre risco? Alguém pode chegar e avisar para ele, olha, não abre o bico, que senão seus parentes, né, sua família vai pagar caro por isso. E a gente sabe como é o faroeste, como é o gangsterismo no Rio de Janeiro. Lá no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro está escancarado. Com milícia. Isso na história da máfia italiana da Cosa Nostra se chama vendetta cruzada, né? Vingança cruzada, né, Chico? Você não pode matar alguém, você mata um familiar. Isso aconteceu muito. Não é muito um expediente das máfias do Rio de Janeiro. As máfias têm matado as pessoas que são diretamente envolvidas com os casos. A gente não tem notícias nos últimos tempos de vingança cruzada. Agora, de novo, eu sou desde há muito tempo, eu sou muito descrente em relação ao inquérito do assassinato da Marielle. Eu acho que agora pode-se chegar a um bom fim, porque foi de fato federalizado, mas assim, de novo, eu acho que um delator, num caso desses, ele vai empurrar só quem necessariamente ele precisa. O caso Marielle tem um problema, Chico, você conhece muito bem o Rio de Janeiro, você vai saber do que eu estou falando. O caso Marielle tem um problema que é o seguinte: se você começar a puxar os fios da investigação, você vai encontrar vários esquemas criminosos que rodam na Polícia Militar do Rio de Janeiro, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, nos tribunais de contas, na política, em lobistas, em pessoas que ocupam o Palácio Guanabara ou ocuparam em um determinado momento, que não necessariamente sabiam que a Marielle seria assassinada, não são ligados ao assassinato, não são mandantes, mas são as mesmas pessoas que há anos ou décadas até mesmo cometem vários crimes e giram em várias turmas de criminosos no Rio de Janeiro. Vale lembrar, só para encerrar e para as pessoas terem um pouco da noção do que eu estou falando, o escritório do crime, ele é uma costela mafiosa, e esses caras, eles eram inicialmente lá atrás policiais militares, a maioria deles, policiais ou ex-policiais, mas muito policiais na ativa, que foram contratados pelos bicheiros do Rio de Janeiro para servir como seguranças. E aí o negócio foi crescendo. Quando começam as máquinas caça-níqueis no Brasil, tem uma revolução na história das máfias brasileiras. O bicho e a máfia no Brasil tem o antes da máquina caça-níquel e o depois da máquina caça-níquel. Quando a máquina caça-níquel ela chega no Brasil, o faturamento é o equivalente a quando a máfia italiana traficava cigarro e começa a traficar heroína. Aquilo vira um faturamento que aqueles caras nunca viram tanto dinheiro na vida. E aí as famílias de bicheiros que lidavam com isso, principalmente a família Paes Garcia, que é uma família que até hoje tem uma guerra interna na família, ela começa a dar algumas áreas para que esses seguranças, como o caso do Adriano, controlem essas áreas para eles. E aí esses caras acabam ficando muito mais poderosos, muitas vezes, do que os próprios bicheiros, porque, além de tudo, eles eram os senhores das armas, eles eram os caras que tinham fuzil, que sabiam atirar, que sabiam planejar um assassinato, que sabia fazer o jogo de máfia em relação a crimes de rua, que os bicheiros, no geral, não faziam ainda na época. Então, é isso, né, Chico? Você vai puxando uma coisa quando você está batendo lá no bicheiro, né? Agora, tem uma outra questão aqui que a Gabi vai levantar, que é Sérgio Moro, que é outro assunto para tratar com você, Demore. Mas antes disso, eu queria só te provocar um pouquinho, porque eu tinha falado isso logo na abertura, aqui no editorial de abertura, é que a delação de Rony Lessa não só pode jogar luz sobre a questão do assassinato de Marielle e Anderson, como pode também nos fazer entender como é que esse esquema mafioso, criminoso, assassino das milícias e a promiscuidade nas relações da milícia com o poder público, né? Eu acho que isso é muito importante. Ele pode jogar uma luz enorme sobre isso, hein? Sem dúvida, Chico. São vários esquemas que rodam em paralelo na Polícia Militar e na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Isso não é
novidade para ninguém, mas, de novo, eu acho que uma delação de um cara como esse, ele vai tentar delimitar ao máximo isso e vai tentar empurrar só quem está já na beira do abismo. Ah, bom. Então acabou um pouco a minha esperança. Se você tem razão, acabou um pouco a minha esperança que a gente ia enxergar mais... Tomara, Chico. De maneira mais ampla essa coisa, esse tempo de crimes e de máfias e de assassinatos no Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Para Sérgio Moro, então. Vamos para Sérgio Acabaram Moro? as férias forenses. Quem está, inclusive, nessa expectativa agora é o Sérgio Moro, né, Demore? A qualquer momento, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pode pautar, e vai pautar, né, o caso que pode cassar o mandato do Moro como senador. Ele responde a ações que são movidas pelo PT e pela União Brasil por abuso de poder econômico. Na pré-campanha para senador, que foi lá em 2022, o Ministério Público Eleitoral diz o seguinte, ele já se manifestou pela cassação, que esses gastos chegaram a 2 milhões de reais, que são considerados excessivos. A gente tem, inclusive, um detalhamento desses gastos que a nossa equipe preparou aqui. A gente vai pedir para colocar aqui na tela, o Gabriel Vento vai colocar para a gente. E a gente vai ver também um trecho do laudo daqui a pouquinho. Mas olha só, as principais despesas apontadas pelo MP, de acordo com o Podemos, tem um detalhamento... 160 mil reais, por exemplo, que é a mais alta, foram despesas relacionadas a um evento da filiação. 129,8 mil, despesas com viagens, depois vem assessoria política para plano de governo, serviços de segurança, 20,8 mil e por aí vai, né? Locação de veículos e tal. A gente tem também uma outra arte que eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui também, dessas despesas que são apontadas pela União Brasil, locação de uma aeronave para transporte do Diretório do Paraná, 429,7 mil, depois mais de 300 mil reais de serviços advocatícios, aí vem serviço de comunicação 200 mil, publicidade, 165,4 mil segurança e aí vem locação de veículos. A gente tem também o laudo do Ministério Público. A gente tem essa ação de investigação judicial eleitoral, um trechinho aqui que eu vou ler para vocês também, detalhando. A lisura e a legitimidade do pleito foram inegavelmente, termo usado aqui no laudo, comprometidas pelo emprego excessivo de recursos financeiros nesse período de campanha eleitoral. Afetar os bens jurídicos tutelados pela AIJE, esse AIJE, a gente está falando dessa ação de investigação judicial eleitoral, só para você que está acompanhando entender, o reconhecimento de abuso de poder econômico é medida que se impõe, ou seja, essa informação a gente tem do Ministério Público, não é isso, Leandro? Isso, é uma informação do Ministério Público e para as pessoas relembrarem o caso, qual é a grande questão do Sérgio Moro. Tem também aí duas suspeitas, Gabi, que eu não sei se vão entrar agora nesse julgamento, que uma delas é suspeita de Caixa 2, ironia do destino, um grande crime que o Moro chegou em determinado momento a falar que era pior do que corrupção. A Lava Jato tentou tirar o Caixa 2, inclusive da seara do Tribunal Eleitoral e levar para a Justiça Criminal Comum, para a gente lembrar nessa época, e criminalizar o Caixa 2 com penas que chegavam próximos aí a assassinato. Para vocês terem uma ideia, onde é que o Moro ia parar se a lei que ele gostaria que fosse aprovada na época fosse aprovada. As tais das 10 medidas contra a corrupção e depois o Plus teve depois, né, os 50 medidas contra a corrupção, as novas medidas, sei lá como é que foi o nome que os caras deram lá. Isso é uma coisa. A outra coisa, em relação aos gastos advocatícios, que passam de 330 mil reais, há uma suspeita também de que o Moro tem usado um ex-funcionário dele, um ex-estagiário, um advogado, para lançar esses valores como se fossem despesas advocatícias, mas na prática usá-los para fazer campanha diretamente. Então, essas coisas todas agora vão ser analisadas. O Moro é um candidato que a suspeita é que ele tem usado mais dinheiro do que os outros. Qual o problema disso? O problema disso é que há uma lei no Brasil, uma regra, que diz o seguinte: você vai concorrer a senador pelo estado do Paraná. Você não pode ter, porque as eleições no Brasil já são profundamente antidemocráticas, porque se elege no Brasil quem gasta na campanha. Isso é um cálculo, já falei algumas vezes aqui, feito pelo brilhante jornalista já falecido Cláudio Weber Abramo, que calculou na época quanto custava cada voto em cada estado. Então ele fez um índice. Você quer ser vereador
Em Goiânia, você tem que gastar R$ 2,24 por voto. Você quer ser senador pelo Paraná, vai custar R$ 4,32 por voto. Então, quantos votos você precisa? Eu preciso de 80 mil votos. Então, beleza, você faz 80 vezes 4 ponto não sei o que reais. É isso aí, que se você gastar isso aí, você é eleito. E funcionava, viu, Chico e Gabi? Era um índice que funcionava de fato, porque o poder econômico vence eleições no Brasil. Só que são eleições que já são profundamente antidemocráticas, porque quem não tem dinheiro não consegue se eleger. É só a gente ver a fotografia do nosso Congresso, a gente vai ver quem está lá, ou a pessoa tem dinheiro ou a pessoa conhece quem tem para financiar a campanha dela. Mas tem um limite. Você não pode gastar, você não pode ter um candidato no Paraná, por exemplo, que vai concorrer ao Senado, que vai gastar R$500 mil e aparecer o Sérgio Moro gastar 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Obviamente, você não sai numa eleição com paridade de armas, você não sai, para usar um termo jurídico que o Moro não conhecia quando era juiz também. Você não sai numa eleição com uma disputa igual, porque o outro candidato vai aparecer muito mais. O Moro gastou R$500 mil com avião. Então, enquanto o Moro conseguia, como candidato, estar num dia em Foz do Iguaçu, fazer um evento de campanha, depois pegar o avião e ir para Maringá, e depois pegar o avião e ir para Paranaguá. Conseguia fazer 3 eventos de campanha num dia, o outro candidato que quisesse ser senador pelo Paraná conseguia fazer não conseguia fazer nenhum, conseguia fazer um a cada 2 dias, porque não tinha esse dinheiro para gastar. Então, esse é o grande ponto que vai ser julgado agora. Lembrando que nós falamos na semana passada sobre o caso. São 7 desembargadores que vão votar, e a vida do Moro não deve ser fácil por ali, apesar do fato de que apareceu na semana passada uma desembargadora que seria muito próxima do Moro, mas ela no máximo pode dar um voto favorável ao Moro ou pedir vistas. O entendimento geral... Perdão, Chico. Na prática, está cassado. Dificilmente ele escapa da cassação no Paraná. Difícil, Chico. O prognóstico para o Moro é muito difícil. Ele está num momento sem apoio político já há um bom tempo, né? A imagem do Moro vem sendo desgastada desde 2019 com a Vaza Jato, depois se desgastou com os bolsonaristas que ainda o apoiavam com a divulgação do vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro e a saída do governo. O Moro hoje é um político isolado, não tem apoio, e mesmo que ele se safe no Tribunal Regional do Paraná, o que é muito improvável, o caso ainda pode subir para o TSE, onde a vida dele vai ser ainda muito mais difícil, porque ninguém vai passar pano para o Moro lá em cima. Bom, mas também é o seguinte, se ele é cassado no TRE, ele pode ficar no cargo de senador e recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Pode. Ele pode tentar uma liminar, pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto ele está recorrendo, ele pode ficar no cargo. Depois que ele for condenado no TSE, eventualmente, aí sim ele perde o cargo. Vamos lembrar o caso do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol foi condenado no TSE, perdeu o cargo, fez um recurso para o STF. Esse recurso está ainda tramitando, mas nesse meio tempo o Deltan não pisa mais no Congresso. Agora, tem uma questão, Demore. Se ele deixa o mandato de senador, vamos supor, recorre para o TSE, perde no TSE, perdeu o mandato do senador, ele está afastado, né? Aí se vem outro processo, ou outros processos, lembrando aqui o caso Tony Garcia. Como é que é? Ele é senador, não é senador? Eu não sei, ainda teria que perguntar isso para alguém da área do direito. Ele será julgado em primeira instância ou, no caso da abertura de processos com aquelas denúncias terríveis do Tony Garcia, ele vai ser julgado por um juiz de primeira instância. Isso eu não sei. Não sei se você apurou isso aí. Possivelmente ele vai ser julgado na justiça comum, seja no Supremo, seja fora, por essas questões do Tony Garcia. Por quê? Já tem um entendimento já do Superior Tribunal Federal, do STF, há muitos anos, de que os crimes que têm prerrogativa de foro, eles têm que ser cometidos na vigência do mandato e em função dele. Então, vou dar um exemplo bem simples para as pessoas entenderem. Se o cara é senador, ele comete um crime na vigência do mandato, pela lógica, ele tem direito ao foro no STF, ou se é no caso do senador, no STF. Agora, se ele comete um assassinato, o assassinato não é em função do mandato, né? Ninguém assassina alguém em função do mandato, salvo o melhor juízo. Então, mesmo nesse caso da pessoa sendo senador, ele vai responder possivelmente na justiça comum. No caso do Moro, que o Tony Garcia vem denunciando, são fatos passados desde 2004. Mas tem outra questão. Não estava nem perto. Mas tem outra questão. A mulher do Moro, Rosângela Moro, é deputada federal. E se esses inquéritos, né, possíveis inquéritos da questão que estão no Supremo, que o Tony Garcia denuncia, né, isso aí, se atinge a mulher do Moro, isso pode levar também por proximidade tudo para o Supremo. Pode
Pode. E pode acontecer também, Chico, do Supremo, por uma questão de cautela dos investigadores. O que acontece algumas vezes também? A Polícia Federal faz uma investigação e remete isso ao Ministério Público Federal. O Ministério Público é o titular da ação penal. O que significa? É o Ministério Público que decide se ele manda a denúncia para a Justiça ou não. Muitas vezes o Ministério Público Federal faz o seguinte: eu vou mandar isso aqui para a PGR e a PGR vai tocar isso aqui com o Supremo, porque aí depois o Supremo pode decidir que não é caso do Supremo. Então, para dar todas as garantias legais para que não tenha depois a teoria da árvore do fruto envenenado, que você possa dizer, não, teve um procedimento aqui que não era, como foi o caso do Flávio Bolsonaro com a questão do COAF, né? Não era para ser não sei aonde, tem que ser na justiça não sei o quê. Então, muitas vezes, por uma questão de cautela e segurança, se remete ao STF e depois o STF pode falar, Chico, olha, isso aqui a gente analisou, não é com a gente vai remeter de volta para a primeira instância. Isso pode acontecer também. Tá bom, Demore. Valeu. Obrigada, Demore. Né? Muito bem. Mas tá aí. Até amanhã. Obrigado, gente. Lessa, Marielle, tem Moro, né? E agora nós vamos falar de violência na Bahia, de assassinato. Assassinato mesmo, Chico. A gente vai falar do ataque de fazendeiros que eles organizaram contra um grupo, né, indígena Pataxó, Ranranran, no sul da Bahia. Hoje a ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, foi para essa região. Ela anunciou, inclusive nas redes sociais dela, a gente tem esse trecho do anúncio aqui, e o Ministério diz que essa ação ela foi organizada por mais ou menos 200 fazendeiros por meio da rede social, via WhatsApp. Olha só o que disse a ministra Sônia Guajajara. Hoje vou à tribo indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, com uma comitiva do Ministério dos Povos Indígenas acompanhar a situação após o ataque contra o povo Pataxó e assassinato da liderança Nega Pataxó, que é uma magé, que é o feminino de pajé, que foi assassinada. Um dia muito difícil, seguiremos firmes na busca por justiça e paz para os povos indígenas. Olha, e Rogério Jordão, nosso redator, acaba de informar aqui que a ministra já está no território indígena. Exatamente. Esse ataque aconteceu no domingo, perto da cidade de Potiguara, que a gente tem inclusive um mapa para mostrar mais ou menos onde fica, para quem não conhece a região. Esses fazendeiros aí, a região de Potiguara, tá vendo ali a capital Salvador, Potiguara é mais ao sul da Bahia. Isso, Potiraguá, exatamente, perdão, Potiraguá. E os fazendeiros, eles atacaram essa fazenda que estava ocupada antes de qualquer ordem judicial e foi morta justamente a magé, a Maria de Fátima Muniz Pataxó, e foi ferido também um cacique, o Nailton, uma liderança local também importante. Os indígenas, as lideranças indígenas deram depoimento e aí eles tiveram o apoio da polícia militar, de acordo com a declaração deles. Bom, vamos chamar o Chico Sá para contar essa história para gente. Chico Sá, boa noite, querido. Bom falar com você. Infelizmente, sobre violência contra os povos indígenas, né? Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Salve, boa noite, audiência. Esses ataques, eles acontecem há pelo menos 10 anos, né? É uma área que vive, ora a justiça dá ganho de causa aos indígenas, ora muda para os fazendeiros. Normalmente, óbvio, como tudo nesse país, a justiça tende sempre a dar ganho de causa aos fazendeiros, mas no momento o povo indígena daquela região retomou a posse da terra. E os fazendeiros da área, cerca de 200 fazendeiros inconformados, partiram para esse ataque. É um grupo que é chamado entre eles de Invasão Zero. Veja eu ia chamar de ironia, mas é o cinismo. Veja o cinismo desse nome. Eles chamam Invasão Zero. Essa região, os indígenas estão nessa região 1 milhão de anos antes da primeira missa aqui no Brasil, que foi realizada aí pertinho desse ataque dos fazendeiros. Então, os indígenas estão por aqui muito antes de 1500 e agora vem um grupo de fazendeiros da Bahia.
e batizam, nomeiam a operação de invasão zero. Eu te pergunto, Gabi, eu te pergunto, Chico Pinheiro, e passo a pergunta também para a nossa audiência. Quem é o invasor dessa área, minha gente? O invasor dessa área, claro que são os fazendeiros. É muito cinismo batizar uma operação violenta dessa de invasão zero. Invasão zero o quê, cara pálida? Qual é? Que história é essa? Um povo que está aí, um povo originário, que está aí antes de 1500... Aí acontece um ataque desse, num cinismo sem tamanho, fazendeiro denomina de invasão zero. Quem está invadindo, quem é invasor, são esses latifundiários. Agora, o diabo, né, Chico? Óbvio que... Sim, exato, Chico. O diabo disso é que ainda tem apoio da PM da Bahia, né? Tem apoio da PM da Bahia, que é um apoio histórico, né? As PMs do Brasil, para bater em lombo de trabalhador, para bater em lombo de indígena, são policiais militares, são corporações muito ágeis. Então, tanto a Justiça como a PM são aparelhos, né, do Estado, mas que normalmente ficam ao lado dos fazendeiros nesse momento. O mais contraditório é uma polícia comandada por um governo do PT, mas a gente sabe como são essas corporações. Essas corporações, elas têm além de uma cota de desobediência, eles vão na linha histórica. Pau no lombo de grevista, pau no lombo de indígenas, da natureza política dessas polícias, da natureza ideológica dessas polícias agirem dessa forma. Agora, o que a gente espera, né, num governo de esquerda, no governo do PT, é que dê regra e compasso, a essa polícia, que não deixe a polícia, nesse momento, como aliada natural dos fazendeiros. Aí é que tem que ter um pulso forte, não é? Um poder de mando forte do Estado sobre a sua polícia. Não pode deixar que essa aliança entre fazendeiro e força policial se dê mais uma vez no Estado governado pela esquerda. O Chico, mais grave é que essa polícia militar da Bahia, né, a Bahia hoje tem um governador do PT, Jerônimo Rodrigues, eu até conheço, um sujeito sério, cara comprometido com valores sociais e justiça e tal, mas ele é o governador, está aí nosso Jerônimo. Jerônimo sucedeu a Rui Costa, que é ministro do presidente Lula. Perfeito. 2 mandatos do Rui Costa. Rui Costa, por sua vez, sucedeu a 2 mandatos do... me foge agora. Verdade, o ex-governador da Bahia. Que é... Jacques Wagner. Jacques Wagner. Isso, Jacques Você teve Wagner. 2 mandatos do PT, de Jacques Wagner, 2 mandatos de Rui Costa. Você tem que botar aí 4, 8, 14, 16. Já vai para 20 anos que o PT governa a Bahia. E o PT até agora não dá conta da PM da Bahia, que é a que mais mata no Brasil. É a PM que mais mata no Brasil. E esses dias postaram aqui uma coisa bonitinha, os PMs fazendo um treinamento com dança, como se estivesse dançando, né? Dança na cabeça dos pobres, os miseráveis. Exatamente. Chico, esses ataques dos fazendeiros, eles provocaram, no final do ano passado, também a morte de outro cacique, do Lucas Santos Oliveira. Então, todo mês a gente vai ouvir falar numa morte de um pataxó nessa região. E parece que não tem fim, sabe? A polícia não protege quem deveria proteger, sabe? Eu acho que tem também, o governo tem que correr mais rápido com essas demarcações, para não deixar, quanto mais tempo deixa isso em aberto, mais casos de violência. Esses fazendeiros, eles estão dispostos a guerra. Eles não vão... primeiro que eles nomeiam os indígenas de invasores. Aí,
quando eles cometem esse absurdo, eles estão dispostos a tudo. Eles são os invasores históricos desse lugar, nomeiam de invasores os indígenas e vão para a porrada. Todo mês a gente vai assistir a mortes nessa região se a polícia da Bahia, se o governo da Bahia não colocar ordem nessa área. Hoje tivemos o aniversário de 40 anos do MST, do Movimento de Trabalhadores Sem Terra, que é esse movimento social, que talvez seja o movimento social mais solidário, mais importante do mundo, mas um movimento que completa 40 anos exatamente porque o Brasil não consegue resolver esse problema eterno da reforma agrária. A terra, seja de indígena, seja de trabalhadores da agricultura familiar, da pequena agricultura, no Brasil, é uma novela histórica e eterna. A gente ainda tem a posse da terra como o fator de muitas mortes, fator de guerras de tempos medievais. Sim. Chico, agora, se o governo da Bahia não dá conta da sua polícia militar, então peça socorro a Brasília. Mas é só não pedir aos ex-governadores, porque eles também não deram conta, né? Vai pedir ao Ministério da Justiça, quem sabe, o ministro Lewandowski vai dar um jeito lá. Né? Vamos continuar acompanhando, que é bastante importante, né, Chico? E grave essa informação que você trouxe. Mas hoje a gente teve um outro anúncio muito importante que a gente precisa trazer aqui essa informação, de um anúncio que o governo vai disponibilizar 300 bilhões de reais em financiamentos destinados à nova política industrial, isso até 2026. Esse anúncio foi feito lá no Palácio do Planalto, durante uma reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, comandado inclusive pelo vice-presidente e ministro da Indústria e do Comércio, que é o Geraldo Alckmin, e o presidente estava lá, o presidente Lula fez um discurso. Vamos assistir a fala dele. Para que o Brasil se torne competitivo, o Brasil tem que financiar algumas das coisas que ele quer exportar. A gente não pode agir como a gente sempre agiu, achando que todo mundo é obrigado a gostar do Brasil, que todo mundo vai comprar do Brasil, sem que a gente cumpra com as nossas obrigações. O debate a nível de mercado internacional, ele é muito competitivo, ele é uma guerra. Bom, Chico, agora parece que o negócio vai, né? Tomara todo o pacote, assim, ele é muito... ele desperta otimismo, né, no setor industrial. Foi tão bem recebido, assim, pela classe política, para você ter ideia, Gabi, que um ex-líder do governo Bolsonaro, o Ricardo Barros, deputado federal pelo Paraná, que agora virou secretário lá do Ratinho, saiu todo entusiasmado, elogiando o plano, dizendo que o plano deu certo. Quando ele elogiou, os bolsonaristas foram para cima dele, todo mundo ficou revoltado porque ele da oposição elogiando, mas é um pacote, né, uma medida muito otimista, porque primeiro que ele dá ele tira do país aquela ideia de ser um grande fazendão, que o Brasil seja apenas uma fazenda antiga, exportadora de soja ou de outras commodities, ou exportadora de ferro. Coloca o Brasil, vai colocar o Brasil em condições de competir com outros países no campo industrial, na área de tecnologia, sabe, em áreas que o Brasil deu adeus. Olha aí, Gil. Por conta de um sucateamento total de 2016 para cá, e também até pelo estrago, a gente não pode esquecer o estrago que a Lava Jato fez no parque industrial do Brasil. A Lava Jato também destruiu muitos parques industriais, a gente ficou com um parque industrial de muita sucata, sem investimento algum, contente apenas em importar bugigangas da China e de outros países, se limitando a ser uma fazenda exportadora de soja. Se o Brasil quer se candidatar a país grande de verdade, e não só grande no oba-oba, no carnaval, etc., tem que partir para política dessa natureza.
Agora você viu, né, Chico? A recepção política foi maravilhosa, mas a recepção... É curioso, na verdade, né, Chico? A recepção na mídia foi... Todo mundo caiu de pau, dizendo que Lula está voltando ao passado. Pô, um parque industrial moderno é passado? Ô, Xará, eu só não entendo, né? Primeiro, o Lula abriu aí 400 bilhões de reais para financiar o agro, né? O Plano Safra. Né? Agora propõe financiar a indústria para que a gente tenha valor agregado nos produtos que o Brasil exporta. Agora, é para o Bolsonaro se desesperar, porque ele já ficou fulo da vida quando o Valdemar disse que o Lula era um cara popular. Agora ele vê um dos seguidores dele, né, esse Ricardo Barros, olha aí, põe aí de novo o Twitter dele, olha lá o Twitter. Cadê? Olha o Twitter do Ricardo Barros. Ele diz, excelente iniciativa do governo federal. Plano de Lula para a indústria prevê 300 bilhões em financiamentos, subsídios e empréstimos. Aí, Ricardo Barros, excelente iniciativa do governo federal. Se ele falasse o nome do Lula, então, aí o Bolsonaro dava um tiro na nuca. Eu vi muita gente revoltada. Por exemplo, o site, o pessoal da redação do Antagonista colocou líder bolsonarista faz o L, líder da oposição faz o L, porque revoltados com o elogio do Ricardo Barros. Mas não foi só ele, deu o Alckmin, aí não é só o Lula, vamos dar ao Alckmin o que é dele também dessa parte. O Alckmin esteve... durante do ano passado inteiro, muito colado com o pessoal da indústria que pensa de maneira mais moderna e que é um país mais avançado, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Para você ter ideia, esse conselho, Gabi e Chico, ele não se reunia há uns 4 anos. Não tinha sequer reunião desse conselho, não havia aposta alguma que um dia o Brasil pudesse retomar a ideia de ter uma indústria forte, porque a ideia do Paulo Guedes era mercado financeiro, era a ciranda, bota a ciranda para girar na Faria Lima e dane-se o Brasil. Era o cara que apostava na política da fila do osso. A história dele era a favor do rentismo, dos rentistas da Faria Lima. Jamais pensou numa política industrial, numa política de um Brasil que pudesse competir com países fortes. Xará, nós estamos chegando ao fim, mas a Gabi tem uma imagem impressionante para chamar para a gente, hein, Gabi? Opa! Sim, a gente vai encerrar, na verdade a gente vai encerrar o programa também, mas já que Chico está aqui com a gente, né, com uma imagem de esperança, uma imagem de otimismo, porque a gente está precisando, né? O mundo inteiro está precisando de esperança. Pelo amor de Deus. 1 milhão de pessoas que saíram nas ruas da Alemanha no domingo para se manifestar contra a extrema-direita. Esse foi o segundo dia, inclusive, de manifestações contra o partido extremista Alternativa para a Alemanha. Essas imagens que você está vendo aí na sua tela das pessoas nas ruas contra o fascismo. Que imagem linda, né? 1 milhão. Imagem linda. E contiveram, viu, Chico? E contiveram isso aí porque era muito mais gente que queria fazer. As autoridades alemãs seguraram um pouco, porque já tinha 1 milhão de pessoas. Pessoas que protestam contra a extrema-direita na Alemanha, pessoas que protestam contra o Partido Alternativa para a Alemanha, né? Partido daquela neonazista que foi recebida aqui por Bolsonaro. Exatamente, daquela triste figura, Chico. Mas como é bonito ver o povo em defesa da democracia na rua, né? Isso é muito bonito. No que eu aproveito essa bela imagem e queria deixar os meus parabéns ao MST, aos 40 anos do MST, 40 anos comemorados hoje, 40 anos de muita luta, 40 anos de consolidados, assim como o movimento social mais importante, mais solidário do mundo.
o movimento social que deu comida ao povo durante a pandemia, o movimento social que mandou comida lá para a faixa de Gaza. Então, parabéns, MST, e vamos em frente. Parabéns, Alemanha. Glückwunsch, se eu falo alemão, Glückwunsch, Alemanha. Pô, o cara tá com o alemão em dia, hein? Tem aqui, tá bom. É isso aí, meu querido Chico Sá. Boa noite para você, até amanhã. Duncan, beijo. Beijo. Olha só, todo mundo com alemão em dia aqui, hein, gente? Vou aproveitar que o Chico Sá fez essa homenagem tão importante para o MST, para a gente falar também da nossa luta aqui no ICL. A campanha que a gente está lançando agora em 2024, a gente acabou de começar o ano, a gente continua enfrentando ódio, fake news, conservadorismo, ainda bem que a gente tem movimentos de resistência como esse que a gente viu na Alemanha, mas a gente ainda tem o fascismo, o conservadorismo à espreita, ameaçando voltar ao poder, e a gente, o ICL, comprou essa briga, a gente quer você do nosso lado para continuar defendendo o jornalismo e também a democracia, porque é isso que a gente defende aqui com o nosso jornalismo todos os dias no ICL Notícias. E para fazer isso, você faz a sua assinatura no ICL, além de estar apoiando, claro, o nosso jornalismo, o ICL Notícias, que você assiste aqui todos os dias, você também tem acesso de quebra a mais de 250 cursos nacionais, internacionais, série, conteúdo original, como o que o Chico preparou no final do ano, de Natal, um especial de Natal. Isso tudo fica disponível para você que faz a assinatura na plataforma do ICL, que está de cara nova para 2024. Vamos assistir esse vídeo. A extrema-direita segue com força total em nosso país. E o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo. A inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos. A internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca. As mentiras que eles contam beiram o absurdo. Querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos. O Júlio Lancelotti atua como um cafetão, distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Querem reescrever a história. Vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do meu mandato quase todo. A sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo. Mas eles não vão conseguir nos parar. O ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade. Não podemos e não vamos nos curvar. Não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora. Nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos. Venha conosco lutar pela democracia. Em 2024, acesse icl.com.br. Vamos à luta! Além dos cursos, Chico, agora também dá para os membros do ICL, para quem fizer a assinatura do ICL, tem um clube de benefícios. Está sabendo dessa história também, né? É novidade isso. Está ainda mais vantajoso, né? São benefícios exclusivos com descontos de até 60% em diversos serviços. A gente colocou aqui na sua tela, para você que está acompanhando em áudio, vale a pena dar uma olhada para ver quais são os benefícios que estão disponíveis para você que fizer a assinatura na nossa plataforma. E se você assinar até o dia 24 de janeiro, então ainda tem 2 dias para você fazer isso, você vai ganhar também no plano solidário anual esses presentes que a gente vai colocar aqui. O livro da Juliana Dalpiva, Um Negócio do Jair. Ou seja, se você quer entender o Brasil, precisa ler esse livro, né, gente? É um livro premiado, né, da nossa querida Dalpiva. Foi finalista do Prêmio Jabuti, inclusive. O outro livro fantástico, que é Travessia, a história do Eduardo Moreira, né? De banqueiro a companheiro. De banqueiro a companheiro. O dia que Eduardo Moreira caiu do cavalo, para lembrar a imagem de Saulo, que caiu do cavalo quando ia perseguir os cristãos. Ele era banqueiro e virou companheiro. E também o do Chomsky, que é o livro Como Parar o Relógio do Fim do Mundo, que é justamente o primeiro livro
físico da editora ICL, então também importantíssimo. Aliás, essa capa também está lindíssima, essa capa branca, né? Muito maravilhosa. Bom, então é isso, gente, é limitado. Que a gente mostrou agora mesmo, os benefícios, né? São descontos em compras online que chegam a 60%. Isso. Olha aqui, e Natura, Dell, computadores, Magalu, Lojas Maria, Cinema, Drogazil, Raia, enfim, uma série de... Né? Olha, o ICL não ganha nada com isso, tá? O ICL só está tentando abrir vantagens para quem é da comunidade. Mas lembrando que para os presentes, para os livros que a gente mostrou aqui, é para quem assinar até quarta-feira, dia 24. Então tem esse tempo aí. Fica ligado para você não perder, né? Se você está querendo ganhar esses livros, tem que ser até o dia 24. Em icl.com.br/N2, você participa dessa luta com a gente em 2024. A partir de agora, você fica com Espiritualidade na Ação. E a gente vai nessa, né, Chico Pinheiro? Porque ainda tem uma semana longa pela frente. Coragem, como eu disse. Hoje é segunda-feira. Vamos nessa, comunidade ICL. Vamos, Gabi? Vamos nessa. Até amanhã. Tchau, tchau. A extrema-direita segue com força total em nosso país. E o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo. A inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos. A internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca. As mentiras que eles contam beiram o absurdo. Querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos. O Júlio Lancelotti atua como um cafetão. Distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Querem reescrever a história. Vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do meu mandato quase todo. A sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo. Mas eles não vão conseguir nos parar. O ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade. Não podemos e não vamos nos curvar. Não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora. Nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos. Venha conosco lutar pela democracia. Em 2024, acesse icl.com.br. Vamos à luta!